Olá pessoal, hoje é quinta-feira e como já sabemos, é dia de apresentar as respostas às questões dadas na semana passada e de formular novas questões. Inicialmente, resolvi fazer esse vídeo por sugestão de uma seguidora apresentando as respostas às questões anteriores. E, falando em respostas, a primeira das questões apresentadas na quinta-feira passada foi uma de Gabriela, que tem a seguinte redação: Coronel Jesuíno, induzido a erro, contraiu matrimônio com Iracema, moça que não era mais virgem, fato desconhecido por ele e considerado como condição para o casamento. Conforme a legislação penal vigente hoje, podemos afirmar que a conduta de Iracema não constitui crime algum, em vez que a virgindade não é elemento jurídico a ser considerado. O debate da questão é se há ou se não há induzimento a erro essencial, como, por exemplo, pensa a nossa seguidora Conceição de Maria Oliveira Dourado, que entende haver o erro essencial. O Código Penal trata desse tema no artigo 236, que tem a seguinte redação: contrair casamento induzido em erro essencial, ou o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Até porque, se fosse casamento anterior, a hipótese seria de bigamia. O ponto-chave é: o que posso considerar como erro essencial ou causa de nulidade, para fins de considerar o crime do artigo 236. Trata-se de norma penal em branco, e os senhores sabem que, quando isso ocorre, exige-se um complemento de um outro dispositivo de lei. E, no caso, o outro dispositivo de lei é o Código Civil, se é que o direito civil tem o seu próprio código, brincadeira à parte. E a gente vem no Código Civil e acha o artigo 1548 com a seguinte redação: é nulo o casamento contraído, pelo enfermo mental, sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Não é o caso de virgindade. Você não há de considerar o defloramento como uma enfermidade mental. Por infringência de impedimento, também não é o caso. É anulável o casamento, no artigo 150, de quem não completou idade mínima para casar, não é a hipótese, do menor em idade núbil, quando não autorizado pelo seu representante legal, também não é a hipótese, por vício de vontade, não foi a hipótese lançada na questão, por incapacidade de consentir ou manifestar em modo inequívoco o consentimento, também não, realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato, também não é o caso, por incompetência da autoridade celebrante, menos ainda. E para finalizar, diz o artigo 1557 do Código Civil que é erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge aquele que diz respeito à sua identidade, à sua honra ou à sua boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne impossível ou insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. A ignorância de crime não é o caso. Inciso terceiro, a ignorância anterior ao causamento de defeito físico, moléstia transmissível, contágio de doença, e a ignorância anterior ao causamento de doença mental, que não é o caso. A não ser a hipótese 1. A questão é: trata-se de erro sobre a identidade que afeta a honra? Aí eu tenho que voltar à questão juntamente com os senhores e deixar claro que eu devo considerar os aspectos de hoje e não os aspectos da novela. E hoje eu não posso mais considerar que a ausência de virgindade na mulher seja condição que macule a sua honra, impedindo ou mesmo tornando impossível a convivência marital. Por isso que a questão está correta. A próxima questão diz o seguinte: Avenida Brasil. Carmínia tem uma maneira peculiar de tratar a própria filha, a menor de idade Ágata, chamada de triste, traste, burra e outros adjetivos. Sobre essa conduta, podemos afirmar que caminha incorreu injúria, submissão, injúria real, calúnia, não há crime, apenas ilícito civil. A conduta se encontra prevista no ECA e é delito de submissão à criança a constrangimento. Pessoal, nesse particular, a nossa seguidora Andressa Paiva Barroso encontrou a resposta correta.
perfeitamente lá no artigo 232 do ECA. Muitos outros seguidores também acertaram a resposta. Bom demais, né? Vamos a mais uma. Questão de Cheias de Charme. Cheias de Charme, a novela mais colorida da TV brasileira. Vem pra cá. Inácio está se fazendo passar por Fabian, inclusive realizando shows e saindo com fãs. Tudo em conluio com empresários e com o próprio Fabian, que autorizou o dublê. Podemos afirmar que existe falsa identidade. Inácio e Fabian, além dos empresários, praticaram crime de estelionato e falsa identidade. Todos praticaram falsidade ideológica, todos praticaram estelionato e trata-se de fato atípico em nossa legislação. Pessoal, a questão é fácil, mas para isso você tem que recordar do princípio da consunção e da súmula 17 do STJ. Fato é que, quando o falso se exaure no estelionato, é por ele absolvido. E por que eu entendo tratar-se de um estelionato? Porque você está induzindo pessoas a erro, que não sabem que se trata de um dublê, que não sabem que se trata de uma outra pessoa, a pagar ingressos, a comprar produtos, irem para shows, acreditando que o seu artista estará ali. Mutatis mutandis, estar se vendendo gato por lebre. O que configura estelionato, eis que existe o propósito de obter vantagem. Nesse particular, entre o estelionato e o delito de falsa identidade que foi praticado, aplica-se a súmula 17, o estelionato absolve o delito de falso e o sujeito responde só pelo delito do artigo 171. Por isso que a resposta a essa questão é a letra D de denúncia. O que nos leva à última questão apresentada na quinta-feira passada. Melissa desejava matar Rodrigo, seu sobrinho, desejando ser a herdeira de seus bens. Ao disparar, por erro, termina acertando em Clarinha, menor de 14 anos, que fica gravemente ferida, mas não morre. Podemos afirmar que Melissa responderá por homicídio qualificado pela torpeza na forma tentada, homicídio majorado pela idade da vítima, 2 crimes de homicídio, lesão corporal gravíssima, exercício arbitrário das próprias razões. Talvez de todas tenha sido a resposta mais fácil. E mais uma vez, a nossa seguidora Andressa está coberta de razão. Trata-se da hipótese de erro na execução e o sujeito responde apenas por aquilo que ele gostaria de ter praticado. No caso, ele gostaria de ter matado Rodrigo por motivação torpe, mas não conseguiu. Então eu tenho tentativa de homicídio por torpeza, qualificado pela torpeza. Alternativa correta, letra A. Pessoal, com isso eu encerro os comentários e vou agora me dedicar a escrever as questões dessa quinta-feira. Lembro, as respostas às novas questões só serão publicadas na próxima quinta-feira. Tempo suficiente para que os senhores debatam e estudem as matérias postas aqui no Facebook. Obrigado por acompanhar o nosso projeto e até a próxima oportunidade.